Graças a paz, meus irmãos e irmãs, bom dia a todos. Uma manhã abençoada do Senhor. Nossos parabéns também, o pastor Zé Carlos orou agora e lembrou dos nossos missionários. Nossos parabéns vai para o pastor Elton, aniversário dele hoje, né? Nossos parabéns vai para ele, é hoje. O senhor já orou por ele? Que Deus abençoe pastor Elton, sua família, nesse trabalho na Europa. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Chamar as crianças. Então, crianças, por favor, já podem ir, né? Diretamente. Vamos orar, então? Venham cá, por gentileza. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos pequeninos e pedir ao Senhor nessa manhã que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade e principalmente, Senhor, a presença do teu Espírito seja com cada uma delas, que o Senhor esteja guardando, cuidando, orientando, abençoando o Ministério Infantil da PIB, que desempenha um trabalho com muito carinho, com muito amor, em prol das nossas crianças, e nós pedimos ao Senhor que continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã sobre unidade cristã. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Meus irmãos, esse versículo 1 do capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo começa usando uma conjunção conclusiva, né? Portanto. E ao escrever dessa forma, ele introduz a conclusão de um raciocínio ou uma exposição de motivos anteriores. E essa conclusão que ele faz está exatamente no capítulo 1, aí, o versículo 27 ao 30. Ou seja, esse texto que nós lemos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, tem uma ligação direta com esse texto anterior, que é o capítulo 1, versículo 27 ao 30, que estabelece o contexto do que Paulo está falando. E é exatamente a necessidade da unidade cristã. Então, Paulo vai estabelecer isso. E nesse contexto, aqui no capítulo 1, versículo 27 ao 30, os irmãos puderem acompanhar comigo aí, Paulo vai estabelecer aí algumas ideias a respeito disso, quando ele diz que, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo
até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Então, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele fala sobre essa unidade cristã, e se a gente for decodificar esse texto dele, se a gente for pegar aqui os pontos principais, a gente teria uma frase mais ou menos assim do apóstolo Paulo: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé do Evangelho, sofrendo por Cristo e não somente crendo nele. Fica interessante, porque é exatamente a essência da unidade cristã que Paulo quer deixar claro para os irmãos, que é extremamente necessário que a Igreja de Cristo viva dessa forma. Então, quando Paulo apresenta isso, a ideia principal dele aqui é que só é possível os crentes viverem assim se tiverem unidade cristã. E unidade cristã é um tema que é muito falado, muito discutido, usa-se muito para campanhas, principalmente a nossa campanha de missões mundiais esse ano, que vai acontecer em setembro, fala sobre unidade e missões. Então, muita gente fala sobre unidade, é um tema muito discutido, mas é pouco vivido. O que nós temos percebido é que a vivência da unidade cristã, ela caiu muito, 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 muito mesmo. E é importante que a gente perceba isso. Então, quando Paulo vai escrever agora no capítulo 2, ele vai dizer, portanto, então ele está concluindo aquilo que ele vem falando. Portanto, irmãos, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Quando ele diz isso, se existe algum, não é que Paulo tinha dúvida que existisse isso. Mas o apóstolo Paulo, ele quer realmente trazer a mente esclarecida dos irmãos, ele quer direcionar o pensamento dos seus leitores para que realmente possam pensar e dizer, isso existe mesmo entre nós ainda? Vivemos dessa forma? Temos essas características? Então ele ressalta, se existe exortação, se existe consolação de amor, se existe comunhão do Espírito, se existe afetos de compaixão, então ele está agora fazendo com que a gente pense se isso ainda existe no meio de nós. Podemos fazer também essa reflexão nessa manhã e pensar, será que ainda vivemos dessa forma? Com exortações, mas exortações que consolam em amor uns aos outros? Será que o nosso tempo ainda pode ser gasto, não perdido, mas gasto, nos relacionamentos com os irmãos, ao ponto de termos um grau de relacionamento um pouco mais profundo e menos superficial? Porque comunhão de final de culto, na porta da igreja, tem uma boa semana, não é comunhão, irmãos. A comunhão, como a gente brinca, é realmente comer juntos, andar juntos, sorrir juntos, chorar juntos, compartilhar desafios e celebrar juntos com as vitórias. E a gente percebe que o quanto isso se perdeu, o quanto isso está se perdendo
Mas isso é a essência do cristianismo. A unidade cristã é fundamental. E Paulo, então, ele traz para os irmãos ali, da igreja de Filipos, que pensem se no meio deles ainda existe isso. Que eles refletissem se ainda existe isso. Então, Paulo queria que eles refletissem se isso ainda acontecia no meio deles, para que então eles pudessem responder se vivem ou não em unidade. E que se vivem então em unidade, Paulo no versículo 2 vai dizer: então, considerando que vocês pensaram, que vocês estão pensando e afirmam que vivem em unidade cristã, que essas coisas acontecem ainda no meio de vocês, então completem a minha alegria, diz Paulo. E completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, em primeiro lugar. Tendo o mesmo amor, em segundo lugar. E sendo unidos de alma e mente. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, unidos de alma e mente. Então, a reflexão é que se há entre nós a unidade cristã, nesses moldes que o apóstolo Paulo apresenta, então é importante que a gente viva isso. Se a gente afirma que temos essas características, então precisamos viver de acordo com aquilo que afirmamos. Aquilo que expressamos, dizemos que é verdade, a gente vive dessa forma. Se vocês afirmam que têm unidade, então vivam de acordo com o que vocês afirmam. Tenham o mesmo modo de pensar, disse Paulo. Aí alguém pode dizer: mas pastor, nós somos diversos, nós somos tão diferentes. Será que pensar do mesmo jeito não seria uniformidade ao invés de unidade? Não é isso que Paulo está falando para nós. Quando ele diz tenham o mesmo modo de pensar, Paulo quer dizer tenham a mesma disposição. Tenha a mesma disposição de caminhar em direção a uma mesma opinião. A tentarem, no meio da diversidade dos pensamentos, das opiniões, terem um centro comum. Terem algo comum que todos vão pensar, que todos vão trabalhar juntos, e esse algo comum da unidade cristã só pode ser Cristo Jesus. Não pode haver unidade cristã fora de Cristo. Então, que Cristo seja o centro dessa unidade e que Cristo seja a opinião de todos. O pensamento de Cristo seja a opinião final para todos, independente daquilo que discordam, daquilo que refletem de forma diferente, mas que o pensamento de Cristo seja o cerne. Então tenham a mesma disposição no pensar, na tentativa de pensarem como igreja, algo comum para todos. E essa mesma disposição, ele diz também que tenham o mesmo modo de amar, ou seja, que tenham harmonia na expressão dessa unidade cristã. É necessário que haja harmonia, ou seja, direcionamento, o caminhar juntos, a harmonia na expressão do amor de Cristo. Que todos pensem daquela mesma maneira e ajam daquela mesma maneira em conformidade com Cristo. E não em conformidade com os seus próprios interesses. E não em conformidade com aquilo que eu acredito e que você não acredita, com aquilo que eu penso que deve ser assim e você pensa que deve ser diferente.
mas que Cristo seja o centro comum entre todos, que o pensamento de Cristo e o sentimento de Cristo seja comum entre todos, e que isso seja o fiel da balança, porque Paulo está dizendo para nós: sejam unidos em pensamentos e ações. Deixem um pouquinho de lado o próprio eu, o próprio ego, e se unam em pensamentos e ações, para que a produção da obra de Cristo seja perfeita em vós. E a unidade de pensamentos e ações, a unidade cristã é isso. E aqui é exatamente a essência da unidade cristã, a união entre pensamentos e ações do povo de Deus. Quando isso acontece, então, Paulo vai dizer para nós no versículo 3, já que vocês ainda acreditam que a unidade cristã existe, então completem a alegria, completem a minha alegria, tendo entre vocês a união ou a unidade de pensamentos e ações. E quando isso acontecer, Paulo diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. No versículo 3 e 4 agora, Paulo vai mostrar para nós como essa unidade precisa ser vivida. E quando ele começa a falar isso, ele nos mostra que a unidade cristã é um sentimento muito maior do que nós mesmos. Porque viver a unidade cristã significa, irmãos, valorizarmos mais a Cristo, valorizarmos mais ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, ao ponto de que em algum momento eu deixo as minhas próprias razões pessoais e ideológicas para me curvar perante o meu irmão, para considerá-lo superior a mim em Cristo Jesus, para respeitá-lo e amá-lo, de tal forma que não é mais o meu braço, não é mais a minha força, não é mais tentar fazer com que aquilo que eu penso seja maior do que o pensamento da coletividade, o pensamento cristão, o pensamento da unidade. E aqui Paulo apresenta para nós uma substituição. Para vivermos a unidade cristã na íntegra, é necessário que haja uma substituição dos nossos próprios sentimentos, que Paulo apresenta aqui como sendo vaidade e egoísmo, e substituí-los pelo sentimento de Cristo, que ele chama de unidade e altruísmo. Trocar a vaidade e o egoísmo pela humildade e o altruísmo. Existe sim uma forma e uma fórmula. Existe. E aqui está. Quando ele fala de humildade, substituindo o interesse pessoal e a nossa vaidade pela humildade, que considera o outro, que considera o próximo como superior a si mesmo. É um exercício tremendo, irmãos. Quando eu disse no início que a unidade cristã tem perdido, aí vocês agora vão compreender e vão me dar razão. Porque nós vivemos numa época exatamente oposta a isso. É a época do egocentrismo. A personalidade está em alta. Hoje, as pessoas querem a qualquer custo fazer um caminho de se tornarem influenciadores de opiniões, estão todo o tempo nas redes sociais. O que vale é o que fulano pensa, o que ciclano pensa. Mas o meu pensamento não vale nada se não estiver abalizado pela palavra de Cristo.
O meu pensamento, ele deve ser muito expressivo nas minhas ações, ele precisa alcançar espaços, desde que verdadeiramente a base dele seja o amor de Cristo. Seja o ensinamento de Jesus. Se não são apenas palavras lançadas ao vento, são apenas pensamentos, e hoje o que vale são os posicionamentos ideológicos, hoje o que vale são os pensamentos e posicionamentos políticos, o que vale são os posicionamentos sociais, e a gente passa por tudo isso e quer escutar tudo isso, e deixa para escutar por último a voz do Senhor. A gente quer escutar tudo, menos a palavra de Deus, menos a voz de Cristo. E o convite de Paulo é esse: vivam a unidade cristã, vivam a união de pensamentos e em ações, mas para viver isso, substituam a vaidade e o egoísmo por humildade. E para isso, considerem o próximo como superior a si mesmo. Sejam humildes. Sejam humildes. Respeitar opiniões não é muitas vezes concordar com elas. O exercício é diferente. Respeitar opiniões é entender que, por mais que a opinião do outro seja divergente da minha, em alguma coisa, a opinião dele vai tocar na minha, e vamos ter um ponto em comum. Por que não nos apegarmos àquilo que é comum para nós, e seguirmos em uma unidade de pensamentos e ações, do que ficar nos apegando às diferenças, nos apegando aos pensamentos que não concordam em alguma coisa para nos separar. Não, eu não quero andar com fulano porque a gente pensa muito diferente. Eu não quero trabalhar com ciclano porque a gente não pensa de forma igual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha, sinceramente, que Cristo concorda em tudo com você? Você acha, sinceramente, que Cristo concorda na sua maneira de trabalhar a obra dele? Você acha que o jeito que você trabalha, Cristo olha e fala: olha, eu ando com você e eu te abençoo porque eu concordo com você. Você acha que ele concorda em tudo com a sua adoração, com a minha? Ele concorda em tudo com a maneira que a gente conduz a nossa casa, a nossa família, com que a gente cuida das coisas dele, a igreja, a obra? Você acha? E mesmo assim, ele anda conosco. E mesmo assim, ele nos abençoa. E ele diz para mim e diz para o meu irmão: olha, assim como eu ando com vocês, andem comigo, independente disso. Vamos nos unificar em prol de uma coisa comum: o reino de Deus. O reino de Deus. Porque o reino de Deus, disse Jesus, não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Senhor. Ele diz: substitua a vaidade e o egoísmo por humildade, disse Paulo. E em segundo lugar ele diz: deixe o egoísmo que nos leva a pensar somente em nós. Deixe esse egoísmo que leva você a pensar somente em você, irmão. E substitua isso por uma atitude de doação ao próximo. Canaliza isso. A gente às vezes escuta cristão dizer assim: não, eu vou cuidar de mim mesmo, porque se eu não cuidar de mim, ninguém cuida. Os outros é que se virem. Ema, cada um nos seus problemas. Né?
Cada um do seu quadrado, cada um que cuida da sua vida. E esse é o pensamento da nossa sociedade hoje. O individualismo. Mas Paulo está nos lembrando que unidade cristã, irmãos, significa isso. Doação ao próximo. Pensar no outro. E principalmente, pensar no bem e nos interesses da coletividade. Porque a gente costuma achar que nós somos o centro de tudo. Que o mundo gira em torno de nós. Tem gente que chega a achar que a igreja é sobre ele. Que a obra de Cristo é sobre ele. É sobre a vida dele. Que tudo o que acontece é sobre ele, sobre a vida dele. Somos importantes como indivíduos? Sim. Somos importantes porque Cristo morreu por cada um de nós. Mas o Cristo que morreu por cada um de nós disse: vocês que aceitam o sacrifício que eu fiz por cada um de vocês, se juntem porque vocês acreditam na mesma coisa. Que eu morri por vocês, que eu ressuscitei por vocês, que sou eu quem salvo vocês, e que sou eu que vou viver com vocês em toda eternidade. Apenas uma coisa eu estou pedindo a vocês: que vivam de acordo com isso. Que vivam de acordo com isso que vocês acreditam, que é comum para todos. Vivam dessa forma. Deixe o egoísmo e troque pelo altruísmo de Cristo. E eu encerro no versículo 5, que nós não lemos, mas eu quero ler para que a gente encerre nessa manhã orando ao Senhor. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Todos conhecemos esse texto, e Paulo continua dizendo: porque ele, sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, assumiu a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Reconhecido em figura humana, foi obediente a Deus em todo o tempo, obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, disse Paulo, que deu a ele um nome que está acima de todo nome, a qual se dobrará todo o joelho, tanto no céu como na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que haja discordância nessa vida, um dia, todos irão se unir em torno de uma mesma situação. Toda língua confessará, com joelhos dobrados, todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, Paulo diz: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para vivermos a unidade cristã, precisamos deixar um pouquinho o nosso ego, a nossa vaidade. A luta desenfreada pelo nosso próprio bem-estar. E convergir as nossas energias para o pensamento de Cristo. Tenham o mesmo pensamento de Cristo, que ele disse anteriormente, que é a união harmoniosa de pensamentos e ações, o que eu creio e o que eu pratico. Tenham o mesmo pensamento de Cristo. Andem juntos, como diz no Nordeste, se tolere, né, Batata? Se tolere. Andem juntos, se suportem uns aos outros. E quando diz suporte,
É suporte mesmo, é dar suporte, é ajudar, é andar junto. E que a unidade de Cristo, irmão, não seja apenas filosofia cristã entre nós, mas seja prática de vida, seja expressão de uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que expressa, mas vai lá e realiza aquilo que vive expressando o amor de Cristo Jesus. Vamos orar? Se coloque em pé, por gentileza. Obrigado, Senhor, nessa manhã, porque cantamos ao Senhor e recebemos de Ti, Senhor, o renovo do Teu Espírito, participando da comunhão, na ceia do Senhor, e ouvindo a Tua palavra, ó Deus, nessa manhã, sobre unidade cristã. Queremos ainda, Senhor, Te pedir que nos ajude. A igreja é Tua, nós somos Teus, e queremos viver de acordo com isso, de acordo com o Teu modo de pensar. Senhor, que a gente possa deixar um pouco de lado aquilo que nós entendemos como sabedoria. Sabedoria própria, pessoal, que vem de conhecimento desse mundo. E possamos, Senhor, buscar a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto para estabelecer melhor, com melhor qualidade os nossos relacionamentos com os irmãos, com aqueles que estão dentro, com os que estão fora. Que possamos, ó Pai, estabelecer melhores relacionamentos baseados verdadeiramente no amor de Cristo. Que o amor do Senhor seja o fiel da nossa balança, o ponto central da nossa mensagem, o ponto central da nossa amizade, que seja o ponto central dos nossos relacionamentos, que seja o ponto central da nossa comunhão, que seja o ponto central, ainda que discordando de outros pensamentos, ainda que discordando de ideologias, sejam elas de qual ramificação social, acadêmica, elas existam, Senhor, que a gente possa olhar para o amor do Senhor e pensar da mesma forma em relação ao amor do Senhor. Que o único e fiel pensamento que não pode mudar em nós, Senhor, é aquilo que cremos e é, Senhor, a essência do Teu Evangelho, que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que foi dado por amor a nós, que veio a este mundo, que nasceu, que cresceu, que viveu como um homem, desenvolveu um ministério público e foi à cruz morrendo por nós. E tudo aquilo que Ele disse, Ele cumpriu naquela cruz, morrendo por nós, comprovando que verdadeiramente nos amava. E indo ao céu como primícia de todos nós, que também iremos ao céu, nos encontrar com Ele para passar toda a eternidade. Ó Deus, traçou para as nossas vidas aquilo que precisamos crer, e com isso, Senhor, nos deixou uma maneira para vivermos. Vivermos de acordo com isso que cremos e pensamos, ó Pai. E, Senhor, viver, Senhor, em unidade, comunhão, em torno desse centro, que não sou eu, que não é o meu irmão, que não é a instituição, mas o centro é Cristo Jesus, o centro da nossa fé, o centro da nossa vida é Cristo, e que nós possamos viver e ter o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como centro de tudo em nós, porque como cantamos, é para o Senhor, é para o Senhor, é pelo Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a adoração. Que haja menos de mim, que haja menos de nós, e que haja mais do Senhor em nossas vidas. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus.